Informação do Galo, Gabriela Silva está na área. Daqui a pouco o pagamento da aposta. Galo. Os filhos vão sentar no colinho do papai. Vão tomar leitinho. As fraldas estão enormes. Arthur no colo do Padreco, o Gui no colo do Milton. Eu vou cantar um... tirei o pau. Vai sentar no colo do... Você, tá? Não, eu não quero ninguém no meu colo. Mas eu vou aí dar leitinho pra você, tá? O problema é na fralda. É leitinho. Vai tomar leitinho. O problema todo não é dar leitinho. O problema é fazer rotar esses monstros. Bora lá então, Gabi, falar da vitória, mas olhar pra frente porque amanhã já tem jogo importante pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, amanhã, Uruguai, Gabi. É isso aí, Gilbert, ótima tarde pra você, ótima tarde pra nossa audiência. Até que enfim eu chego aqui em um dia tranquilo, depois de uma semana conturbada. O pessoal já tava pensando que era você. Exatamente, depois de muita coisa ruim acontecendo lá na cidade do Galo, até que enfim hoje eu tenho tranquilidade de vir fazer o noticiário no lugar do Igor Tepe. E ótimo, Tô né? até mais leve, viu, Gilbert? Graças a Deus, uma vitória importante para dar tranquilidade, para dar um suspiro para os jogadores do Atlético, para a comissão, para o treinador, para a diretoria, para a torcida, para todo mundo. E que vitória, hein, Gilbert? Tá louco, que jogo. Superou o favoritismo, Sim. foi lá com um monte de desfalque, o Atlético foi lá e... Eu lembrei, assim que começou o jogo, estava trabalhando aqui na produção, e aí quando o Atlético fez o primeiro gol, fez o segundo, eu lembrei de falas de Rica Perrone na sexta-feira, porque ele falou assim, a gente comentando sobre clássico, ele falou que realmente clássico é muito difícil você colocar um ali como favorito, porque tudo pode acontecer ali dentro das quatro linhas. E o Rica, ele falou o seguinte, se o Cruzeiro entrar para jogar mais um jogo e o Atlético entrar para jogar o jogo da vida, a situação ela vai mudar. Porque esse era o momento das duas equipes. O Cruzeiro vinha muito bem na temporada, 4 jogos de invencibilidade, tinha favoritismo, estava jogando no Mineirão com sua torcida, o clima por lá muito tranquilo e o Atlético com um peso de todas as maneiras possíveis. E aí o Cruzeiro entrou para jogar mais uma partida, acho que nem... Não naquele clima, naquela coisa, o jogo é um clássico contra o Atlético. O Atlético não, o Atlético entrou para jogar a vida, para virar a chave. E foi o que aconteceu, Gilbert, porque a postura dos jogadores do Atlético foram, assim, impecáveis. Mas o Barba deu um nó. Totalmente. Deu um nó gostoso no time do Cruzeiro e no técnico. Jogos. Claro que eu vi, ué. O Atlético não tinha outra saída, né? O Atlético vinha de 2 semanas caóticas, muitos problemas, resultados ruins e mesmo nas vitórias jogando mal, passando aperto, sofrendo no final. Entrevista coletiva, aquela famigerada do Barba, né? Reunião, a saída do Hulk anunciada um dia antes. Aí saiu um balanço do Atlético 2025 com um prejuízo enorme. Na preparação para o Clássico, 2 jogadores considerados titulares se machucam, se contundem. Os 2 contundidos, e aí a informação, né, fica ali ainda como rumor, horas antes da bola rolar, mas a gente já sabia que os 2 não iriam pro jogo. E quando sai a escalação, cara, pronto. Cenário de tragédia. Tá desenhado o roteiro, tá escrito, tá pronto aqui hoje, sacode. Cruzeiro favorito, pela situação, pelo momento, resultados positivos, mando de campo, jogando em casa, 90% da torcida cruzeirense. Time completo, né? Praticamente completo. Aí quando sai a escalação, né? A gente já viu que ele optou por não usar o Fagner. Preservou pra jogar a Libertadores. Não sei, não quis falar. Não quis falar também, né? Também não sei por quê. Aí o William, me parece, caiu em desgraça também. O William caiu em desgraça com o treinador. Aí entra o garoto, que não fez um bom jogo. Mas falando do Galo, e depois vocês podem falar mais sobre o que faltou ao Cruzeiro, mas o Atlético foi. O Atlético a gente esperava ver, especialmente contra os times da parte de cima, há muito tempo. Foi assim que o Barba montou o Estudiantes, que levou ele a conquistar os títulos que conquistou. O Atlético com muito problema para escalar o seu time. E tem outros fatores, né? Jogadores com 12 jogos, que se completarem os 13 não podem ser negociados, talvez estejam aí numa lista para sair no meio do ano. E aí se você já restringe mais ainda o elenco que você pode usar. Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mas o momento sem confiança do Atlético era o momento de escalar um time fechado.
cauteloso para jogar na transição, para jogar no contra-ataque contra o Flamengo. O que não aconteceu. E o medo era que o Barba fizesse a mesma coisa contra o Cruzeiro, no Mineirão, lotado, Cruzeiro jogando o que jogou no meio da semana contra o Boca, e ainda fora venceu o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Tava com a crista alta o elenco do Cruzeiro. Mas aí o Barba surpreende numa escalação com 3 zagueiros, 2 volantes, e a atuação desses volantes foi fundamental pro Atlético. Que partida do Maicon. A conquistar o que conquistou. E claro, né? Aí, Minda, partidaça, Cassierra, partidaça, Renan Lodge, que jogo do Renan Lodge. Foi um maestro em campo, uma liderança em campo. E chegou outro dia. Natanael, seguro, fazendo o arroz com feijão na dele ali, marcando, saindo pouco, mas fez muito bem o papel dele. O Maicon, mas um monstro. Votei nele como melhor em campo a PVS. O eleito foi o Cassierra, que também foi importantíssimo, mas o Maicon fez o que o Galo tinha que ter feito contra o Flamengo com o Arrascaeta. Anulou o cérebro do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um bom time, tem bons jogadores, tem um bom técnico, mas o Matheus Pereira, se não jogar a bola, o Cruzeiro fica acéfalo. Nossa, o Cruzeiro não consegue sair de uma marcação, não consegue sem a genialidade do Matheus Pereira. E o Maicon fez isso muito bem. Ah, claro, perseguiu, foi marcação individual, ou seja, estratégia do Barba. Está lá para fazer isso, é a orientação do Barba. E mais, acho que o Atlético aproveitou na velocidade do Minda, que começa a ganhar a confiança do torcedor e também do treinador. E aí a gente já começa a imaginar cenários futuros com o Minda mais aproveitado. Cassierra será o titular, né? Aí 3 jogos como titular, 3 gols. Tem como, né? Um gol por partida? Como é que não escala um homem desse? Então tem que botar pra jogar, tá louco. Então, grande jogo do Galo. O Barba acertou na estratégia. Bernard também fez um bom jogo. É bom que se diga, tá, gente? Porque também depois fica aquela bobagem. Ah, o Bernard fez um bom jogo e foi elogiado pelo técnico, tá? Então, assim, todo mundo que veste a camisa do Atlético e que entrega, a gente tem que falar. Elogiou. Ficou devendo, a gente vai cobrar. Jogou mal, a gente vai cobrar. Mas jogou bem. E foi, inclusive, elogiado pelo técnico. Fez uma ótima atuação. E foi importante, inclusive, na criação do primeiro gol. Né? Começa com ele, com o Renan Lodge. Então tem que dar nome aos bois. Quem foi bem, foi bem. Alguém ficou devendo? No Galo, acho que o Lianco fez aquela bobagem que fez no final, mas fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo, claro, seguro. Claro. Bem na saída de bola, ele tem muita qualidade para fazer isso, mas fez aquela bobagem no final. E, gente, olha, regra é regra, tá? Atitude antidesportiva, entrada temerária. Temegáguia. Não acertou a bica, porque se acerta também, manda o Bruno Rodrigues para o DM de lá e não sai tão cedo. Mandava ele pra e teve ainda um tapa no pescoço, né? Porque foi com o pé e com o braço. Então não deveria ter feito isso, mas fez um bom jogo o Lianco, tá bom? Controlar um pouquinho mais, sair um pouquinho do personagem às vezes. E o Alonso que cometeu um pênalti, que eu acho também meio mandrake aquele pênalti ali, meio mandrake, né? Mas tudo bem. Mas fez um bom jogo. Um bom jogo do Atlético. Que sirva para um jogo da volta contra o Ceará, por exemplo, para garantir a classificação. Os jogos fora de casa, especialmente os jogos fora de casa contra os bons times. Os bons times do Campeonato Brasileiro. E olhando na tabela hoje, são muitos acima do Atlético. Concordo com tudo que você falou e tem um puxão de orelha aí para o Lianco. Lianco, o negócio é o seguinte, velho. Muito bom, seguro, bacana. Mas você é muito inconstante nessa parada. Agora foi no final do jogo, mas de repente pode ser no meio do jogo, no primeiro tempo. Tá louco, aí você arrebenta o Galo. Maneira, calma. Calma, velho. Ô, Padreco, mas a questão do Lianco, todos sabíamos que os jogadores do Cruzeiro iam sim provocar o Lianco, até porque é o principal alvo do Atlético. E o problema é que ele caiu na pilha, né? Um jogador muito pilhado, como a gente já falou, às vezes se perde no personagem. Um ótimo zagueiro, mas tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter mais tranquilidade. Mas clássico também é complicado. O que chama atenção ali, que ficou um pouquinho desagradável, foi porque quando o Renan Lodge foi tentar falar com ele ainda foi pra cima do Renan Lodge. Cabeça quente demais, né? Exatamente. Então isso aí é desnecessário, a expulsão, ok, até porque teve 2 do lado de lá também. Mas tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, cabeça no lugar, para não prejudicar o time. Até teve a leitura labial, o Veloso lá nas redes sociais, que ele faz essa leitura labial, ele falou
E o Lianco, ele falava assim, não, eu não fiz nada, não pegou, e o Lodge ficou falando com ele, não, eu te falei no vestiário. Claro que não pegou, igual o Gilberto falou, ele assume o risco de pegar, isso mas é ele é expulso ali por conta do combo, né? Da etiqueta que já tem sobre ele, né? Porque foi uma entrada também desnecessária, mas não pegou, pode, gente. Ele poderia ter machucado sim, o Bruno Rodrigues. A força né, então. excessiva, eu falei, a atitude antidesportiva é passível de cartão amarelo. Exatamente. Ele já tinha um amarelo. Então, o jogador que está pendurado no jogo tem que ter cautela, cara. Mas o Lianco fez um ótimo jogo. Ele fez um excelente jogo até ali. A arbitragem também achei bem ruim, viu? Muito, muito ruim. Foi salvo pelo VAR, tá? Acho que foi salvo pelo VAR. A única coisa que eu acho que ele, apesar de eu dizer aqui que o pênalti foi meio mandrake, mas que ele marcou sozinho ali, né? Foi o pênalti no Caio Jorge. Mas o resto, o VAR salvou ele em todas. Expulsões, no pênalti que ele mandou seguir, no que eu falei, teve ele tava lá em bem cima. Vendo o lance assim, ele marca uma coisa no campo, no VAR ele marca outra. O VAR salvou ele, Arthur, salvou ele. Arbitragem ruim. Graças a Deus, VAR. Mas num clássico do jeito que seria, né, depois de toda a confusão na final do Mineiro, então a gente já imaginava que seria um jogo muito pegado. Gilbert, vamos relembrar esses gols aí, até porque eu quero ver o gol agora do é hora, Minda hein? novamente, porque cada vez que ele faz um gol, pra mim é importante, porque aí no final do ano eu não tenho que pagar nada e vou receber. Então, toda vez que o Minda vai lançar as redes, eu vou comemorar junto com você, Padre. Ah, bom, bota o plural nessa parada aí, não é só você não. Na hora de pagar, ele não quer, não. Exatamente, Presta porque bem se atenção a em quem gente tá do seu tiver que lado. pagar, 250 é seu. Vamos lá ouvir esses gols aí na voz do nosso querido Eduardo Madeira. Balançou o Bernard pro drible, fez o break, Bernard, passe, lá vem Lodi, balança Lodi, tentou ali de fundo, Lodi, vai ter cruzamento, o cara do gol Atlético chega, meu Deus do céu, Garcia ali dentro, ela vai entrando lá dentro, lá dentro, é gol do Galo, da ponta esquerda ele penteou para a infiltração de Minda. O Cassierra dividiu contra o goleiro Otávio, ela melou para Minda na pequena área. Ele coloca o Atlético na frente a 11 minutos lá dentro. Gol em homenagem, essa narração, ao maior da história do Atlético, ao incrível Hulk, aquele que nasceu para jogar no Galo. O Atlético faz 1-0 com a Minda. Maicon para cobrança. Maicon, volante Maicon. O Atlético tem um pênalti a 31 minutos de jogo, já tá 1-0 pro Galo, vai o Maicon pra cobrança. O Galo tá ganhando 1-0, vai Maicon. Expectativa. Partiu o Maicon, bateu lá dentro! Lá dentro! Para narração em homenagem ao mar da história, Hulk. Maicon desloca o goleiro. A marca de 31 minutos. O Atlético começa, vem o clássico, faz 2-0 contra o Cruzeiro. Lá no barbante de Otávio, deslocou o goleiro. O Atlético domina na intermediária. Tem muito espaço, Nathanael. Ninguém chega perto do cara, gente. Dominou, parou, prendeu, pensou, caminhou ainda Nathanael. Tem atravessada de bola no meio campo. A bola para Alonso. Alonso ajeita a bola na esquerda. O time atleticano vai pro ataque de Lodi. Balança Lodi. Cruzamento, segundo pau. Cara do gol! Cara do gol! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro é gol do Galo, com a máscara do Hulk, você que tá vendo na live. O Atlético faz 3-0 com ele, é gol de
centroavante. Importante demais hoje. Cassierra! O levantamento de manual do lado pra cabeçada de centroavante. Cassierra coloca a bola lá dentro da rede. A cumprimentada de cabeça. Bola no barbante do Otávio. Homenagem ao maior da história, o incrível Hulk. Aquele que nasceu para jogar no Atlético. Sim, 3-0. E depois do jogo, eu fui fazer uma coisa que normalmente eu faço. Número 2? Não, eu faço também o número 2. Mas isso eu fiz antes do jogo. Talvez tenha dado sorte. Mas eu fui assistir ao programa de sexta-feira. E olha, veja você, Gabi e companheiros, que foi que eu revi no YouTube, que foi dito aqui na sexta-feira passada, direto do túnel do tempo. E assim, eu não gosto dessa questão do favoritismo. É claro que a gente brinca aqui, o Gilbert fica me zoando, porque a gente, né, fica se zoando o tempo todo, mas é ruim você chegar no clássico como favorito, muito, porque você fica meio, talvez com a impressão de que você pode resolver o jogo a qualquer momento. E eu acho que não pode ser esse o espírito que o já Cruzeiro tá dando tem que uma entrar arregada, hein? nesse jogo. Ah lá, tô sentindo que tá dando uma arregada, hein? Não, eu não vou falar. Você não pode mudar o discurso. Você Você tá desde mais cedo dizendo, amanhã tá preparado, você combinou não sei o quê, amanhã você prepara. Mas quer assinar aqui, o outro lá me perguntou. Quer assinar aqui um contratinho de empate? Eu falei, olha, vocês são favoritos, beleza, vai lá. Nós vamos na humildade, como sempre. Eu não acho que vai ser falar fácil. 2-0 é um placar difícil demais. Mas o placar mais perigoso da história do futebol. Eu acho que o Cruzeiro vai passar o carro e a questão de humildade da minha parte. Eu sou humilde pra falar isso aí. Você tem que ter humildade pra falar isso, entendeu? Eu sou humilde pra falar que o Cruzeiro vai passar o carro, pronto, acabou. Você reconhece o seu mérito, Sim. mas você também reconhece o do outro. Exatamente, entende? Então, é isso. É isso. Ô, Gil, Tá invertido aqui. A culpa é sua. A culpa Foi é tão sua. tão juvenil, que vai ter que usar fralda hoje e tomar leitinho na mamadeira. Gostamos! Detalhe é o seguinte, a culpa é dele aqui. Por quê? É minha! Sua, porque você também deveria ter falado. Você gorou. Se você tivesse falado que ia Quebrou passar o carro o mantra, também, né? Aí ele tomava quebrou, 6. ele quebrou o mantra. Ele falou assim, Não, você quebrou eu o que tô mantra. errado, eu que tô errado. Eu sou o lógico. juvenil Pô. aqui do programa. Não, um é juvenil, outro é senil. Eu sou o juvenil e eu falei, não, o Cruzeiro não pode entrar com esse espírito, vai ser difícil. Aí o... não fala nada. Calma, Falando calma. em espírito, Ah, Gilbert. Só um minutinho. porco, né? Não vou mostrar. Fala, Casão. Não vou mostrar o gol do Caio Jorge. Vai mostrar daqui a pouco no Certo Cruzeiro, só que não. Tudo bem. O melhor foi a entrevista. Dá sequência aí, velho. Calma, Nossa. daqui a pouco vai falar do Cruzeiro. Calma. Fala, Gabi, mais do Galo? Mas falando em espírito aí, vamos ouvir o Eduardo Barba. Ele vai falar sobre essa semana de preparação e qual foi o ponto-chave pro Atlético entrar lá com essa postura e conseguir fazer 3-1 no Cruzeiro em pleno Mineirão. Lo más importante fue ser consciente de dónde estamos, en la institución que representamos, a qué hincha queremos representar, la historia. Hay veces que puede salir bien, hay veces que puede salir mal, pero esta debe ser la entrega, porque el hincha se siente identificado con esto. Entonces, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir buscando mejorar, porque no hay que creer que ya ahora se acabó, que no tenemos defectos, tenemos déficit, tenemos muchas virtudes, pero el compromiso que hoy mostraba todo el grupo ante las dificultades que hemos tenido en la semana, teníamos que ser de cabeza fuerte, porque no era un partido más, no era una semana más, se fue una de las grandes referencias de los últimos años de la institución, y nos teníamos que mostrar nosotros, para y por nosotros, de qué estamos hechos y si estamos capacitados para los jugadores para liderar el vestuario, ya sin teniendo la referencia de Hulky, y manifestándose. Y me parece que hoy
el jugador de Atlético se manifestó y jugó como el hincha quiere e como el hincha lo merece. É isso aí, Barba. Aí começa, eu acho que o torcedor, o time, o técnico, diretoria, torcida, a fazer as pazes, né? Tomara que seja assim, que os próximos jogos na casa do Atlético sejam com a presença maior do torcedor e que o futebol seja daí para melhor. Mais alguém falou lá, ô Gabi? Vamos ouvir os bastidores também, né? Importantíssimos para este resultado positivo. Ele, o goleirão Everson, que não foi muito acionado não, mas quando precisou, como sempre, salvando o Atlético. E vai comentar se é uma virada de chave para a equipe. Teve um chute do Gerson. Espero que seja uma vitória para mudar a chave, né? Na terça-feira a gente já tem um jogo dificílimo fora de casa, onde a gente sabe da importância da vitória. E com certeza você jogar num jogo fora diante de um adversário que tem mais pontos que você na tabela, vindo de uma vitória como visitante num clássico, com certeza dá confiança. Então vamos trabalhar para que a gente, primeiro, saborear essa vitória, que é importante. A gente sofre muito na derrota, então você tem que comemorar e saborear a vitória, mas sabendo que na terça-feira a gente precisa confirmar essa vitória de hoje para que a gente possa ter mais confiança e conquistar uma sequência de vitórias nesse mês aí, que até o último dia do mês é importante para a gente. Então foi importante hoje, mas a gente sabe que na terça-feira a gente precisa vencer de novo para que a gente possa pegar uma crescente de confiança, não só no Campeonato Brasileiro, mas como na Copa Sul-Americana também, e depois o jogo contra o Ceará na Copa do Brasil. Boa, Gabi. Mais do Galo? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Atlético, dos bastidores desta vitória importantíssima, já o próximo compromisso que é pela Sul-Americana e também despedida, viu, Gilberto? Boa, daqui a pouco tem musicola aí pra vocês, hein? Musiquinha, né? Uma zoeirinha leve hoje, depois do clássico e tal. Merece, não? Claro. Ah, se o Atlético tivesse pedido, vocês não iam fazer uma musiquinha? Uma zoeirinha? Porque... Não, claro que não. Eu sou humilde. Ia fazer duas Ia até. fazer 10, eu sei disso. Então merece. Então daqui Aí a que você pouco foi falar que ia passar o carro? o pagamento da aposta já na volta do intervalo, hein? Certo? Volta do intervalo, tem leitinho. Você esquenta pra eles, Gabi, no micro-ondas? Tem que ser leite Você quer quente? quentinho, Guilherme? Não, pode ser gelado. Gilbert, vamos lá. O Atlético que já divulgou a lista de... Já até me sujei aqui, agora eu não posso. Agora eu tô no ar, só daqui a pouquinho. O Atlético divulgou a lista de relacionados para o jogo de amanhã, agora já virando a chave. Copa Sul-Americana, o Atlético precisa vencer, já que está na lanterna do Grupo B. Precisa desses 3 pontos fora de casa para manter ainda viva o sonho da classificação à próxima fase. Gilbert, vamos lá, rapidinho. Goleiros Everson, Delfim e Robert. Laterais Natanael, Pacini e Lodi. Os zagueiros Alonso, Roman, Lianco, Juan, Vitão, Vitor Hugo. Os meias Alexander, Bernard, Franco, Igor Gomes, Izep, Michael, Renier, Scarpa e Pérez. Os atacantes Alaminda, Cauã Soares, Cassierra e Dudu. Então, são os relacionados para este duelo de amanhã. Amanhã é força máxima, Gilbert, já que no jogo anterior o Atlético poupou aí os atletas. Pensando em classificação, vamos ver como é que o Atlético vai administrar o elenco, né? A galera que tá desgastada aí demais, porque jogou muito no sábado. Tem a turma que já vinha da partida do meio da semana passada pela própria Sul-Americana. O Atlético quer classificar, vai ter que usar um time com mais titulares, mais parecido com o que entrou contra o Cruzeiro no Clássico. E aí você tem um tempo maior para descansar até o jogo contra o Botafogo. Mas vamos ver se o Galo tá pensando em classificação, não sei. Mas precisa ganhar o jogo. Senão vai ficar impossível classificar. Ô, Gilbert, Situação complicada. Exatamente, precisa ganhar. Inclusive no último jogo, a última fala, o último pedido do atacante Hulk aos jogadores do Atlético era para que eles vencessem o Clássico e venceram. Foi a tarde. gente tem até um vídeo, dá tempo, Gilbert, da despedida do Hulk, porque ele se despediu do Atlético neste fim de semana, postou um vídeo muito emocionante. Se não der tempo, a gente tem também nas redes sociais um vídeo. Acredito que muita gente chorou. O tá Igor louco, lá nos Estados Unidos foi um que Dá postou tempo, que sim. tava chorando. Dá Você vai tempo. chorar, Não Padre? dá tempo, a gente não passa nada do Cruzeiro, dá tempo sim. Senão também pode ficar pra A gente ainda tem, a gente ainda pode falar, pode falar mais sobre esse assunto também amanhã, Gabi, porque essa questão da saída do Hulk ainda alguns porque é uma semana até de despedida, né? Ele vai se despedir aqui. A gente ainda vai falar muito desse jogo contra o Botafogo. Ele vai estar na Arena MRV, mas ainda algumas questões importantes para a gente falar dessa saída do Hulk. E a gente vai tratar disso nessa semana inteira.